Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar especificamente de Provérbios no capítulo 19. Né? E como já é de costume, já chega dando like aqui no vídeo, porque dessa forma a plataforma entende que esse vídeo é interessante e manda para mais pessoas. Ou se você ainda não quiser fazer isso, pelo menos se inscreve no canal, já é um bom começo. Como a gente tem o costume, né, antes de iniciar o nosso estudo, a nossa leitura, a gente faz uma oração pedindo a direção de Deus para que Deus possa completar essa mensagem, esse estudo, dentro do coração de você, do nosso coração também, porque nós também somos muito edificados quando fazemos isso. Então, onde você estiver, se você puder, feche seus olhos ou apenas se concentre no Criador, que nós vamos falar com Ele nesse momento. Amém? Você pode orar pra gente? Pai, obrigada por essa manhã, obrigada a Deus por esse dia que o Senhor fez. Te agradecemos pela oportunidade de poder ouvir mais da Tua palavra, de compartilhar sobre ela, porque ela traz vida para nós. Por isso, muito obrigada. Te pedimos essa bênção para que a gente possa entender, Deus, e entender aquilo que o Senhor tem para ministrar o nosso coração, e assim a gente possa adquirir um coração mais sábio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, maravilha. Então, hoje, como está a nossa separação, nosso estudo, como que... A gente vai seguir o mesmo das outras vezes, de riquezas, relacionamento e língua. E aí a outra que não teve muita separação, mas vai ser sobre sabedoria, sobre a diferença entre o sábio e o insensato. Então, começando com riquezas, no primeiro diz: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Esse é no versículo 1, já começa assim, já. Uau. No 4 diz: a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. No 6 vai dizer: muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. Bem semelhante ao que a gente estava lendo ontem, né? Do que todos são amigos daqueles que dão presentes. Exatamente. Por isso que ele fala, toda vez que a gente chegar na presença de autoridade, a gente leva um presente, né? No 6, muitos adulam os governantes e dá... Ai, é a mesma coisa. Eu tô lendo mesmo. No 7, o pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontre em lugar nenhum. Esse é o 7. Aqui o meu 7 diz assim: todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com as palavras, mas não servem de nada. Cara, todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele seus amigos. A pobreza, ela vem sendo trazida no livro de Provérbios como algo difícil de lidar, né? Vem deixando claro esse lado ruim da pobreza. Sim, e também do interesse das outras pessoas, Exatamente. As pessoas pensam. Infelizmente. No 10, não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar sobre os príncipes. Exatamente. Que também foi falado no outro, né? Não adianta nada ter riqueza se você não tem sabedoria. Exatamente, por isso que antes da riqueza vem a sabedoria. Antes de adquirir, antes de ter acesso à riqueza e à posse, vem a sabedoria de como lidar com ela. A gente percebe várias vezes, analisando padrões, que antes de uma pessoa se tornar rica, quando Deus tem o plano, quando a pessoa quer acessar esse plano de Deus, que é a riqueza, ela passa por um processo na sua alma, ela passa por um processo na mente, ela aprende a lidar. Deus coloca situações aonde aquela pessoa é testada nas áreas que são necessárias para quem tem riqueza. Saber se o dinheiro não domina o coração, se não vai subir para o coração a questão do poder e querer subjugar outras pessoas e várias outras coisas. Então a riqueza com Deus é diferente da riqueza com o mundo. A riqueza com Deus, ela antecede a ela vários processos de Deus.
né, que ajudam a não ser um tolo que governa sobre isso. É, porque a gente vê vários atores, atrizes, gente famosa, ou aqueles de internet que ficam famosos rápido, ganham um monte de dinheiro e de repente você vê estão na pobreza. Porque se não tem sabedoria para administrar, perde tudo. É isso. Aí no 15 diz: a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Ah, Não você ia falar? não. No 17, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Esse que tá o lance da gente não esperar das pessoas o retorno, né? Deus já falou, tem duas passagens que embasam isso 100%. Primeiro, de Deus não se zomba, tudo aquilo que plantar certamente eu me colherá. Então, ponto. Você vai colher. Se é daquela pessoa, não interessa, vai colher. E aqui ele fala: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Ou seja, o pobre tem condição financeira de retribuir uma ajuda financeira que a gente dá? Não tem, mas a gente não precisa se preocupar com isso. E não só isso, o pobre tem condição às vezes de retribuir uma sabedoria que a gente passa para ele, de repente não. Não, sabedoria é uma palavra de ajuda para aquela pessoa, às vezes o pobre não tem condição de retribuir intelectualmente, digamos, não é bem essa palavra, mas tem uma sabedoria para retribuir. Mas Deus é quem recompensa, por isso que a gente não pode ficar em momento algum preso, mas será que a outra pessoa vai ter a mesma coisa para me dar? Será que vai ter essa troca? Não precisa se preocupar. A recompensa sempre vem. A gente tem que se preocupar sempre em doar. A gente vai ver Deus chamando a gente sempre para poder doar, sem se preocupar com o resultado final, que é Ele quem garante. Isso é muito legal. E outra coisa também é que a gente viu várias vezes nos versículos falando sobre pessoas que traem o pobre, né? Amigos falsos e todas essas outras coisas, né? Até os irmãos deixam o pobre. E aí Deus vem falando o que Ele espera de nós, né? Que trate bem. Trate bem, porque quando você faz isso, você está emprestando a quem? A Ele? Não, você está emprestando ao Senhor. Então a importância de... Não só também Tiago vai falar para que a gente não seja bondoso só com as pessoas de posses, mas também ao pobre e a todas as pessoas. No final das contas é assim, Jesus ele não discriminava as pessoas pelo dinheiro. Ele tratava bem a todos, quando tinha que repreender, repreendia, se era pobre, se era rico. E ele não deixava também de atender o rico. Tanto que ele tinha um discípulo, o José De de Arimateia. Arimateia, exatamente, que era um discípulo oculto, que ele não falava para ninguém, porque ele era um cara, esse José era um cara de posse, um cara que tinha riquezas, que era um governador na época. Então, e era um dos líderes lá do Sinédrio, esqueci o nome, do cargo de fato dele. Mas ele estava envolvido também com a questão religiosa da época, era um dos líderes religiosos e também era discípulo de Jesus, mesmo sendo muito rico e muito poderoso. Só que aí vem a sabedoria. Jesus não contava para ninguém que ele era discípulo. E ele também não, o José. Então, por quê? Por causa de como as pessoas veem isso, né? As pessoas até naquela época não viam, até hoje não vê. Se você tem um amigo rico, vai lá dar conselho, vai chamar ele para ser um discípulo, vai falar, tá querendo algum dinheiro do cara. Mas não é assim. A gente precisa acessar a todos e dar acesso a todos a palavra de Deus, ao conhecimento e à instrução. No 22, o que deseja ver no homem... Não, peraí. No 22, o que se deseja ver no homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que ser mentiroso. Aqui do perene, amor perene, ou a ambição de um homem, ou a ambição do homem é a sua vergonha. O que diz no seu, no 22? No 22, o meu diz o seguinte: o desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. Aí novamente a questão do caráter sobrepujando a questão financeira. Exato. No 24, o preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Isso, né? Quando eu vejo isso, eu vejo, às vezes, quando Deus nos dá a presença, a gente fala, mas eu não vou buscar não. Por exemplo, teve um caso
que eu vi um testemunho, o cara ganhou um carro, devendo, só que tipo, a pessoa tava aqui e o carro tava em Goiânia, um Corolla, custava R$ 90.000 na época. E a pessoa falou, puxa vida, se tivesse aqui eu pegava, não tem como eu ir buscar. Gente, uma passagem pra lá deve ser tipo uns R$ 800. O Corolla custa R$ 90.000. E a pessoa não teve a coragem de pagar uma passagem para buscar o carro. Você entende? Então, às vezes, Deus nos dá presente e a gente não tem coragem de pagar o preço para pegar o presente. Às vezes, esse presente é uma vaga nova de emprego. Às vezes, esse presente é uma viagem que você quer muito fazer. Às vezes, esse presente é... sei lá, são coisas assim, sabe? É um nível diferente em Deus. E a gente não tem coragem de pagar o preço, na questão, por exemplo, do trabalho, de se esforçar mais do que as outras pessoas para pegar aquela vaga. Na questão, já falando da hoje, na questão de um novo nível com Deus. Às vezes a gente não tem a coragem de acordar um pouco mais cedo para dedicar um tempo para Deus, para conversar com Deus, para passar tempo com Ele. Então, Deus tem presentes para nós, só que a gente não tem coragem de levar a colher à boca, né? De pagar um pequeno preço, sendo que o prato já está ali, o alimento já está ali. A gente só precisa levar a boca, olha só que loucura. Precisamos atentar a isso. Então, na outra sessão a gente vai falar sobre diferenças entre sobre tolos e os insensatos e os sensatos, né, os sábios. Então, no 2, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. No 3, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. O que diz na sua versão no 3? No 3, diz assim: a estutícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. Estutícia. Gente, eu vou pegar uma outra versão. Não, está tudo bem. Essa é uma versão tradicional. É importante ter as duas. Entendi. E aqui é a NVI. A estultícia de astúcia. Sabia que astúcia é do não contaram com a minha astúcia? Não significa. Não, astúcia significa. Astúcia significa capacidade de enganar. É sério? Uhum. Gente, que loucura. A gente achava que era algo positivo, né? Pois é. E a insensatez, então, do homem é do homem que arruína a sua vida. Então, não é ninguém mais que vai acabar com a vida de alguém. É a pessoa própria por falta de conhecimento, de sabedoria. E aí, no seu coração, e ela ainda vai se irar contra o Senhor, como se fosse culpa de Deus, quando na verdade foi não ter seguido a sabedoria do Senhor. É verdade. No 8, quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. Mais uma vez a gente vai ver sabedoria e entendimento unidos, né? No mesmo versículo, e sempre levando para a direção de prosperidade, que é de ter uma vida melhor, de ser melhor do que era antes e de estar dentro do plano de Deus, né? Então já aproveita agora que eu quero que você pegue esses versículos que nós lemos até agora. Eu quero que você compartilhe, que você comente aqui, né? Quais desses versículos ou qual chave virou na leitura desse capítulo até agora, né? A gente vai seguir mais um pouquinho até o final, mas já comenta aqui, deixa um comentário aqui do que você achou interessante, o que Deus falou com você nesses versículos que nós já lemos, né? No 12, a ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como um orvalho sobre a relva. Olha que loucura. A gente sempre é muito interessante porque a Bíblia, ela relata Jesus como um cordeiro. O cordeiro é o quê? O cordeiro é algo pacífico, paciente e também sujeito, né? É aquele que
que não se opõe, é aquele que está ali, mas ele não luta contra, ele se entrega, aquele compassivo, paciente, calmo. E também trata ele como cordeiro e como leão. Vai tentar subjugar um leão. É doido, não faz sentido. Pra quem já assistiu eu já assisti aqui os Animal Planet da vida, sabe que o leão ele tem essa posição de autoridade. E o Jesus ele é aquele que veio como um cordeiro, que se humilhou, que deixou a sua glória, se passou por um homem e morreu por nós. E agora ele vai voltar, ele voltará como leão, não vai ser mais como um cordeiro. O cordeiro já foi. Quem crê no cordeiro agora será salvo. Quem não crê no cordeiro não vai ver Jesus da maneira como ele veio, mas vai ver ele com olhos como chamas de fogo, carregando um cetro de ferro que governará todas as nações, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então a parte boazinha é agora é o momento, agora é a hora da gente correr atrás de falar para as pessoas sobre o amor de Jesus, porque nesse momento as pessoas têm oportunidade. Quando Jesus voltar, quando toda a terra vê o céu se abrindo e Jesus descendo, acabou. Não tem volta, não tem mais chance. No 16, quem obedece os mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. No 19, o homem de gênio difícil precisa de castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo novamente. No 20, ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. No 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Não adianta a gente se apoiar na nossa própria sabedoria. Exatamente. E aqui no 19, o homem de difícil precisa do castigo. Então a gente tem que compreender que às vezes a gente tem gênio difícil em uma situação. Aí precisa encontrar com a parede. Aí a gente precisa encontrar com a parede, mas precisa de fato? Não precisa. Se eu ouvisse os conselhos, não precisaria. É porque o homem de gênio difícil, então a gente precisa sempre moldar a nossa mente para não ser como esse homem de gênio difícil. Se a gente ouviu um conselho, mas não é do jeito que eu tô pensando, não é do jeito que eu acredito. Calma o coraçãozinho. Pondera um pouco antes de simplesmente rejeitar. No 23, o temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O Senhor é o princípio da sabedoria. É verdade. Da vida. E evita problemas. 25, açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. É aquilo que também foi falado, que a gente acabou de falar, e nos capítulos anteriores também, que uma palavra para um sábio é igual a 100 açoites para o tolo. Então, será que a gente está precisando apanhar na vida para aprender ou só está ouvindo com os conselhos que recebe? Acho que é mais barato ouvir, né? Pois é. No 27, se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. No 28, a testemunha corrupta zomba da justiça e a boca do ímpio tem fome de iniquidade. No 29, os castigos são preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Hoje ficou bem claro esse tanto de versículos falando sobre essa questão de ter que apanhar para entender. Vamos para a próxima sessão, que a gente está avançadinho já. Agora sobre a língua, no 9 vai falar sobre a testemunha falsa não ficará sem castigo e aquele que despeja mentiras perecerá. Ela fala sobre mentira, né? E às vezes a mentira ela tá enraizada dentro de nós. Às vezes a gente tenta falar a verdade, tenta viver a verdade, mas a gente mente. Mente quando? Mente nas coisas mais pequenas. Por exemplo, seu cônjuge pergunta pra você tá bem? E aí você fala, tô, mas na verdade não tá, isso é uma mentira.
a falar para outras pessoas que você não tem intimidade, tá tudo certo. Agora, pro seu cônjuge, você precisa ser sincero, você precisa falar a verdade. Então, a gente precisa identificar essas pequenas mentiras que se tornaram rotina na nossa vida, né? E isso e tem tantas outras coisas, né? Como, por exemplo, sei lá, mas você vai conseguir identificar na sua vida pequenas mentiras que se tornaram rotina e que você pode mudar isso, você pode começar a cortar isso desde baixo, né? Desde pequeno. No 11, a sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Então, é melhor às vezes você engolir um pouco seco e ignorar do que ir à frente disso, né? Ter paciência, como isso aqui. Então, aí só eram esses sobre a língua aqui, nessa sessão. E a última sobre relacionamentos. No 13 vai falar: o filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Isso é muito engraçado. O filho tolo é a ruína de seu pai. Sim, por quê? Porque os pais, eles trabalham a vida inteira para dar a vida pro filho. E se a vida inteira que os pais trabalham, o filho ainda sai todo, é a ruína dos pais, entendeu? Porque significa que todo o trabalho que ele teve foi em vão, na verdade gerou o resultado que é o filho. Então é uma ruína pro pai, né? E o outro é a esposa briguenta, pro pai e pra mãe, né, no caso. A esposa briguenta é como uma goteira constante. Por quê? Porque a mulher é o termômetro da casa. Se a mulher é briguenta, terremoto. Se a mulher é briguenta, acabou. A casa inteira vai ficar em desordem. No 14, casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Aleluia. Esposa prudente. Glória a Deus. Meu Deus é bom, porque Deus me deu uma esposa muito prudente. Muito feliz com isso. As casas e as riquezas herdam-se dos pais. É engraçado que tá falando sobre riquezas, né? Coisas materiais. Isso você pode até dar dos seus pais. Isso eles podem te dar, mas uma esposa prudente ou um esposo prudente, isso só pode vir do Senhor. Só. Isso buscar dele, né? E é no tempo dele, da maneira dele, da forma como ele quer. Se a gente tenta nesse ponto, de arrumar uma esposa, se a gente procura isso com as nossas próprias forças, vai dar errado. Por quê? Porque a gente já é complexo. Outra pessoa também é completamente complexa. A gente não conhece o interior. Às vezes, nenhum dos dois se conhece de fato. Tipo, eu não sei quem eu sou, a pessoa não sabe quem ela é. Quem conhece isso é o Criador, é Ele quem sabe quem são as pessoas, quem é, né, no caso, a pessoa com que você nasceu, que você vai ficar a eternidade inteira. Então, por que não reconhecer Ele, gente? A vida inteira. A vida inteira, a eternidade, porque antes a gente já existia, mas tá bom. No 18, discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Que doido, né? Quando você não disciplina, é como se você quisesse a morte do seu filho. Ele precisa de sabedoria e quem dá isso são os pais. No 26, o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Fala, então, a gente precisa ser... Porque a honra aos pais, ela vem como promessa para nós, não para os pais. Para alongar os dias. Para a gente ter dias mais longos. Então a gente... E Provérbios vai nos exortar a isso. Honrar os nossos pais. Bom, acho que é isso. Tá tendo um terremoto. Gente, é o seguinte... Se você chegou até aqui, significa que você gostou dessa maneira como a gente conduz as coisas, como as coisas estão fluindo. Então aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que quando a gente postar, né, um vídeo novo, você vai receber a notificação e não vai ficar de fora. E vai poder participar com a gente desse devocional que a gente faz todos os dias de manhã. Hoje foi no livro de Provérbios, no capítulo 19, que foi incrível, que teve várias chaves. Então eu quero que você se inscreve agora no canal. E outra, se você quer se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus,
saber do contexto, da história, da arqueologia. É muito massa que nesse curso, tá aqui embaixo o link, é o curso da Bíblia Comentada com o Rodrigo Silva, ele mostra a foto das peças arqueológicas que embasam algumas passagens, alguns versículos que confirmam, né, aquilo que está escrito. Isso é muito interessante, isso vai dar para a gente uma amplitude acerca da palavra de Deus. E nunca mais, quando a gente entende de fato a palavra, a gente nunca mais vai ler ela da mesma forma, né? Vai ler ela porque aqui a gente lê sem um plano de fundo. Agora, quando a gente entende o contexto, quando a gente entende o que está acontecendo, fica muito mais simples, muito mais fácil da gente interpretar as passagens bíblicas e assim se aprofundar no conhecimento, né, da palavra de Deus. Então, se você tem interesse, o link aqui embaixo e também o QR Code na tela, QR Code atualizado. Travou a língua. QR Code atualizado tá aqui na tela, é só apontar o celular, dar um clique ali. Meu nome é Wellington, assim, minha querida esposa. Otário. Doutora Natália Cavichioli. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.